Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos com a presença da jornalista Mara Cornelce. Como vai, Mara? Tudo bem? Boa tarde, Augusto. Tudo bem? Olá para todos os ouvintes do Conversa Criminal. É um prazer grande participar aí desse bate-papo com você. Eu que agradeço pela presença, Mara. Eu fiz esse convite aqui para Mara, como estávamos conversando aqui nos bastidores. Nós muitas vezes ficamos dentro da nossa bolha, do nosso universo do direito, né, dos livros, dos julgados, dos tribunais, mas é importante a gente também furar essa bolha e ter esse contato, né, interdisciplinar, né, com outros ramos profissionais, de conhecimento, né, como é o jornalismo, né, a Mara que teve essa atuação no jornalismo policial, principalmente. Mas antes da gente começar com a nossa conversa, Mara, como temos aqui ouvintes que são de outras regiões fora aqui do Paraná, né, no Brasil todo, felizmente, eu vou te pedir uma gentileza, se você pudesse apresentar para os nossos ouvintes, contar um pouco da tua trajetória profissional, quem é a Mara Cornelce, por favor, fique à vontade. Obrigada, vai ser um prazer. Bom, eu sou Mara Cornelce, jornalista profissional, diplomada. Eu me formei pela Universidade Federal do Paraná, lá nos idos de 1980, quando a gente já saía da questão da ditadura e começava a ter, assim, um espaço um pouquinho mais aberto para a imprensa. Tenho pós-graduações em algumas áreas da comunicação também. E mais recentemente, né, depois que chegou a minha aposentadoria, trabalhei 35 anos em jornal, nos jornais Tribuna do Paraná e a Gazeta do Povo aqui em Curitiba, escrevi muito para revistas. E trabalhei 35 anos também em rádios, em várias emissoras de rádio, apresentando em alguns programas de cunho policial e outros programas assim, de variedades. E com a aposentadoria, então, eu passei a ser blogueira. Tenho um blog, que é o maracornelcin.com, onde eu coloco crônicas do cotidiano, assuntos mais leves e alguns assuntos policiais também, quando aparecem, né? E é isso, estou fazendo. E tem também agora teve o lançamento do meu livro, então eu virei escritora, blogueira, estou aí me reinventando depois da aposentadoria, porque é difícil ficar parado, né? Quem lida com a comunicação, quem passou a vida inteira trabalhando com comunicação, não sossega. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná aos 19 anos, fui uma aluna muito precoce, entrei com 16 e saí com 19. Então, quando todo mundo estava entrando, fazendo vestibular naquela época, eu já estava me formando. Então, comecei a carreira muito cedo e acabei indo parar na reportagem policial por mero acaso. Eu trabalhava no jornal chamado Diário do Paraná, que era um jornal ainda dos diários associados, lá da Assis Chateaubriand e tudo mais, um jornal que depois acabou fechando. E nesse Diário do Paraná trabalhava um colega que se chamava Luiz Augusto Cabral. E o Cabral havia 3 anos que estava sem férias, porque naquela época, quando um jornalista da área policial precisava ser de férias, ele tinha que achar uma outra pessoa para colocar no lugar. Que ninguém queria fazer a tal da área policial, né? Era aquela parte triste da redação do jornal. Todo mundo queria saber de fazer geral, educação, política, mas a policial ninguém queria fazer. E eu novinha, tinha recém saído da faculdade, fui trabalhar nesse jornal a convite, inclusive, de um professor meu, que era coordenador do curso de jornalismo da universidade. Assim que eu entrei, uns 3 meses depois, o Cabral chegou para mim e disse: Mara, por favor, eu preciso tirar férias, meus pais moram em Manaus, eu sou manauara, e faz 3 anos que eu não consigo viajar, você pode quebrar o galho? E eu, muito reticente, né? Não queria, mas eu acabei ficando solidária ao colega e disse: tá bom, vou fazer o seu mês de férias. E ali eu fiz um mês de férias, foi uma época que eu peguei um dos raríssimos sequestros da filha de um grande empresário aqui no Paraná, e eu acabei me saindo muito bem
colei, né, grudei em alguns delegados que investigavam, e talvez por eu ter aquele aspecto muito de menininha de colégio ainda, né, andando de minissaia, tênis bamba e rabo de cavalo, eles disseram, coitadinha, né, não vai se criar nesse mundo. Então eles começaram a me mimar, digamos assim, com informações e tudo. E eu sempre tive uma boa escrita, eu sempre amei escrever desde pequenininha. E aí meus textos com as informações daqueles delegados acabaram dando uma surra nos concorrentes, na Tribuna do Paraná, no jornal Estado do Paraná, no Diário da Tarde, enfim, outros jornais impressos que existiam na época. E aí eu fui mordida pela mosquinha da reportagem policial. Eu achei, nunca na vida eu tinha entrado em uma delegacia. Daí quando eu entrei não queria mais sair. Fiquei assim apaixonada pelo setor, porque você tinha condições de ajudar as pessoas ali na reportagem policial. Você tinha condições de investigar, de ver se aquele acusado era realmente o acusado, se era ele que era o assassino. E pelo menos você tinha uma forma de questionar aquilo, né, que a polícia te trazia meio já mastigado. Enfim, acabou que eu fiquei na reportagem policial e acabei ficando 35 anos, deu certo. Apesar de alguns colegas terem feito até uma bolsa de apostas para ver quanto tempo eu ia durar, se eram 5 meses, 6 meses, no máximo 8 meses, eu fiquei 35 anos, me aposentei no jornalismo policial, no jornalismo investigativo, e nenhum dos meus colegas homens, na época só tinha eu de mulher, só tinha eu de menina, nenhum dos meus colegas chegou a essa marca de 35 anos no jornalismo policial. Foi interessante. Eu sempre digo que a reportagem policial me escolheu, não fui eu que escolhi. Entrei de gaiata no navio, mas eu banquei e fiquei até o fim. E você, como citou, teve aqui o lançamento da tua obra, do teu livro, que é As Crônicas, né? E você, nesse livro, ele dividido em 3 partes. Temos aqui a parte 1, que é coisas de cadeia. Temos aqui a parte 2, coisas de repórter. E a parte 3, a última parte, que é coisas da vida. Bem, presumo que essas histórias, os casos policiais, estão nessa primeira parte, presumo. Sim, sim, sim. Coisas de cadeia, eu acabei dando esse nome, não quis misturar as crônicas, porque elas foram amealhadas ao longo de uns 10 anos de escrita. Quando você trabalha na área policial, eu fui repórter durante 20 anos, depois eu assumi a chefia de uma equipe de 6 jornalistas na Tribuna do Paraná, e daí fui editora-chefe, enfim, fui, né, evoluindo dentro da carreira no jornal. Você não tem tempo para escrever outras coisas. As histórias diferentes, que não são matérias jornalísticas, elas acabam ficando guardadas em uma caixinha da memória. E um belo dia eu cheguei para o meu diretor, né, o Rafael Tavares, na Tribuna, e disse: Rafa, eu tenho vontade de escrever crônicas para usar esse material que está na minha cabeça, as histórias que as pessoas me contam e que não cabem numa reportagem, numa matéria de jornal. Ele disse: ótimo, me deu espaço, eu comecei semanalmente a escrever uma crônica. A princípio, eu recebi um convite do então diretor da Colônia Penal Agrícola, aqui do Paraná, que fica ali em Piraquara, que é um local onde os presos têm melhor comportamento, enfim, melhor índole, se é que dá para dizer assim. Eles vão para lá e trabalhavam na área agrícola, era colônia penal agrícola no começo, depois ela virou colônia penal agrícola e industrial. Hoje eu nem sei se tem essa denominação, mas foram colocando empresas lá dentro para dar oportunidade aos presos, e outros trabalhavam realmente na agricultura, fazendo plantações de morango. Tinha uma plantação belíssima de pinheiros lá, eles faziam do pinhão as sementes e faziam os vasinhos e depois doavam esses pinheiros, sendo pinheiro, lembrando que é a árvore símbolo do Paraná. E o diretor da Colônia Penal Agrícola na época, doutor Lauro Valeixo, disse: Mara, os presos me contam histórias fantásticas, fabulosas, que precisavam, de uma forma ou de outra, serem guardadas para que haja uma memória disso e tudo mais. Você não quer ter contato com esses presos e escrever essas histórias? Eu falei: quero. Então, eu ia
quando possível, a colônia penal agrícola e tinha contato direto com esses indivíduos, essas pessoas que estavam lá cumprindo suas penas e vinham me contar suas histórias. E aí eu compilei essas como coisas de cadeia e algumas outras depois de delegacia e tudo mais, mas foi basicamente por isso que eu dei esse subtítulo, né, coisas de cadeia. Coisas de repórter, porque repórter também se mete em cada encrenca que, olha, não dá para imaginar as confusões que a gente acaba se metendo sem querer, né? Porque você entra em qualquer lugar, você entra na favela, você entra no morro, você acaba sim, enfrentando situações tão inusitadas, né? Acaba apanhando. Eu levei uns bons tabefes na minha vida de repórter também, por descobrir coisas que as pessoas não queriam que eu descobrisse, daí no afã de impedir que eu fosse para o jornal, eu levava uns tabefes, umas bofetadas, mas assim, nada muito grave, sempre consegui me sair bem da situação, apesar de ardida, né? E às vezes muito brava, mas conseguia me sair bem da situação. Então tem coisas e repórter. E as coisas da vida, aquela parte em que as histórias acontecem na sua vida, são pessoas que te procuram, contam alguma coisa e você sabe, acaba descobrindo que ali tem uma boa história e que vale a pena ser escrita. Eu gosto muito de escrever a história das pessoas, gosto demais. Eu acho que todo mundo tem uma boa história para contar. Aquela história, minha vida dá um livro. Sim, dá um livro. Basta que alguém tenha paciência para te ouvir e tenha serenidade para escrever sobre aquilo que todo mundo tem. Um livro seu próprio aí para ser escrito. E Mara, para despertar também a curiosidade do nosso ouvinte e a minha curiosidade também, falando, por exemplo, das coisas de cadeia, né, dessas histórias, né, que esses internos da unidade prisional acabaram relatando, teve algum caso desse que você trouxe no teu livro que você acha marcante, vale a pena assim a gente comentar aqui agora para despertar essa curiosidade do nosso ouvinte? Olha, tem casos assim bem escabrosos. Um, por exemplo, é sobre uma rebelião que teve na cadeia e um preso desapareceu. E segundo os detentos que estavam lá na época, esse preso foi assassinado e foi guardado numa geladeira e ficou o corpo dele vários dias na geladeira e depois dissolveram esse corpo em soda e ele foi pelo ralo. Então seria o preso que sumiu pelo ralo da cadeia. Tem gente que diz que não aconteceu e tem outros que juram de pé junto que aconteceu, que foi assim e tudo mais. Então, fica aí a critério depois do leitor fazer o seu juízo de valor da possibilidade disso ter ocorrido ou não. Que até o nome dessa crônica é Um Cadáver pelo Ralo, é essa? Exatamente, essa aí. É uma história bem instigante. E assim, como é que foi essa abordagem, assim, esse contato com eles? Eles contavam as histórias daquelas que você achava... Isso é uma coisa incrível. O indivíduo que está cerceado da liberdade, ele tem uma necessidade imensa de conversar, de falar. Ele precisa contar da vida dele, ele precisa registrar o que está acontecendo. Então, eu não tinha problema. Eu chegava lá, ainda mais com a ajuda do Dr. Lauro Valeixo, né, o diretor do presídio, ele dizia, a Mara é nossa amiga, pode conversar com ela. Então, olha, eu tinha assim a maior tranquilidade de sentar e eles contavam tudo e mais um pouco. Era difícil mesmo fazer a pessoa parar de falar, porque quando terminava uma história, dizia, que bom, muito obrigada, tal, eu vou tentar escrever da melhor forma possível para, né, ser fiel ao seu relato. Não, mas eu tenho mais uma história, mas eu preciso contar mais uma coisa. Teve presos que me deram diários, esses dias ainda, nos meus guardados, né, porque a gente guarda quilos e quilos e quilos de papel e livros e tudo mais, nos meus guardados eu achei diários de alguns presos que eles haviam me presenteado com esses diários para ver se eu conseguia tirar histórias dali. Então não tive dificuldade, sabe? Era para eles era uma coisa diferente, prazerosa. Até presentinhos eu ganhava, porque estava lá para ouvir. Essas pessoas precisam ser ouvidas.
seja verdade ou não a história que ela conta, mas ela precisa externar aquilo, ela precisa contar para alguém. Então, quando ele vinha me dar uma entrevista, bater um papo, que não era bem uma entrevista, era uma conversa comigo, ele vinha faceiro, né? Ele vinha feliz porque ele ia conversar com a jornalista que estava ouvindo os presos lá dentro da cadeia. Eu não tive dificuldade nenhuma, assim, não passei nenhum perrengue, era uma coisa bem amistosa, bem tranquila de fazer, sabe? E triste, né? Porque as histórias de cadeia nunca são histórias bacanas, nunca tem histórias bonitas. É o preso que reclama que a mulher nunca mais foi ver, que depois descobriu por outras bocas que ela estava casada com outra, é aquele que o filho nasceu e ele não conheceu, é o outro que por ele estar preso o filho também virou ladrão. São histórias assim de comoventes, sabe? São histórias que mexem com a gente mesmo. Coisa de cadeia nunca é coisa boa, né? Não é coisa triste. Embora tivesse algumas coisas assim de presos que eu entrevistei que eram artistas, eu tinha um preso, esse já estava na penitenciária do AU, ele pintava quadros de índios, ele tirava de revista, de livros, aquelas fotos, aqueles desenhos dos índios, caciques, com aqueles cocares enormes, e ele fazia umas telas maravilhosas, era uma coisa, um trabalho maravilhoso daquele rapaz, um verdadeiro artista. E também não sei depois se ele cumpriu a pena dele, acaba que a gente não consegue manter uma continuidade dessas histórias, porque são milhares de pessoas que passam pela vida da gente como jornalista e você não consegue acompanhar todo mundo. Por outro lado, tem casos que grudam em você, feito chicletes, feito aquela música ruim que não sai da sua cabeça, e esse você acompanha a vida inteira. Tem casos que eu acompanhei de sequestro de um bebê de 4 meses. Hoje a bebê sequestrada já é mãe de 5 filhos, é casada, é mãe de 5 filhos, e eu continuo ainda participando, não participando, mas tendo conhecimento da vida dessa pessoa, de como foi, como não foi, e como está sendo agora, sabe? Tem casos que não desgrudam de você mesmo, e outros acabam passando, né? É uma maré que passa e depois a gente não toma mais conhecimento. E sobre as coisas de repórter, Mara, nesses teus 35 anos como repórter policial, fazendo essa investigação, tem alguns momentos assim que te marcaram, algum caso específico assim que você precisou ali, enfim, fazer um trabalho de investigação que tenha te marcado, que você gostaria de compartilhar com a gente, falar das dificuldades, das alegrias? Tem muitos, Augusto, tem muitos casos assim. Inclusive, eu peguei uma época ali na década de 80 em que o Paraná se transformou em um estado de sequestro de crianças, de bebês, crianças brancas, de olhos claros, cabelos claros. Não eram só bebês, não, eram crianças às vezes 2, 3, 5 anos, 6 anos. Algumas delas até hoje não foram encontradas, né? Como o Guilherme Caramês, que deve estar com, sei lá, quase 40 anos agora, e até hoje não foi encontrado, Guilherme Caramês Tiburtius. Um caso que todo mundo investigou, um caso, para quem não é do Paraná, quem é do Paraná deve saber dessa história, mas para quem não é, vale a pena recordar, um menino, classe média alta, morava no Jardim Social, um bairro muito nobre aqui em Curitiba, capital do estado. Ele saía, era filho único de um casal já de uma idade de mais idade, né? Não vou dizer idoso, mas eles tinham mais idade e tal. E o filho pequenininho, tinha 7 anos na época, saiu para andar de bicicleta. Mamãe, vou sair para dar uma volta. É um jardinete, um jardim na frente da casa dele, na rua, uma rua estreitinha, fechada, ali não passava nem carro. Vou andar de bicicleta e dali ele sumiu. Sumiu ele, bicicleta e tudo mais, como se tivesse sido abduzido por extraterrestres. O menino sumiu e fizeram milhares de investigações, milhares, milhares. E esse menino nunca mais foi encontrado. Aí tem gente que diz, ele caiu em algum lugar. Não, é impossível, porque a bicicleta também sumiu. Então, até hoje, a pulga atrás da minha orelha é que levaram o menino e a bicicleta. Então, tem que ser alguém que passou ali de carro e sequestrou esse menino, ainda está por aí, em algum lugar, que já é
um jovem adulto, né, com quase 40 anos, então ele deve estar por aí. O que me intriga é que uma criança nessa idade, saberia muito bem o nome do pai, da mãe, onde mora, né? As crianças são, desde pequenininhas, já treinadas para saber o número de telefone de casa, o nome do pai, seu nome, o nome da mãe, e ele nunca mais apareceu. Então, esse caso realmente é instigante, não só para mim como jornalista, mas para toda a polícia do Paraná, e muito triste para os pais do Guilherme também, que nunca mais encontraram o filho. No entanto, existem 2 outros casos que eu também trabalhei bastante, de sequestro de crianças, 2 meninas, e graças a esse trabalho que eu fiz e não desisti, essas meninas foram encontradas. Uma em Israel, daquela foi vendida pela quadrilha da Arlete Lu, Arlete Honorina Vitor e Lu, que já faleceu. E essa menina foi trazida para o Brasil depois de um extenso julgamento lá em Israel. E nós conseguimos trazer a garota para cá de volta 3 anos depois do sequestro. Ela foi sequestrada com 4 meses do berço de dentro de casa e foi localizada quando ela já estava com 2 anos e meio, daí até ter o julgamento e tudo mais, ela estava com 3 anos, daí ela voltou para o Brasil com os pais biológicos. Ela tinha sido adotada lá em Israel. Então, a quadrilha da Arlete Lu, uma usuária de drogas, roubou a criança do berço, tirou do berço, levou, entregou para o namorado trocou a criança por cocaína, aí o namorado levou para a quadrilha da Arlete Lu, eles arrumaram um documento falso para a menina, levaram para o Paraguai, no Paraguai fizeram uma negociação por $5.000 vendendo para um casal de Israel. O casal de Israel disse que não sabia que ela era roubada, achavam que a mãe tinha doado e que estavam fazendo um negócio legal, digamos assim. Não foi isso que aconteceu, ela foi vítima de um sequestro. A mãe dessa menina, ela era uma leoa, ela era uma senhora pobre, sem muita cultura, sem ter parentes importantes, sem, sabe? Era uma pessoa bem, assim, bem simples. E ela percorreu todos os órgãos de comunicação durante esses 2 anos e pouco, pedindo, pelo amor de Deus, que não esquecessem de divulgar o caso da filha dela desaparecida. Eu abracei a causa, eu recebi essa mãe semanalmente lá na redação da Tribuna e instigava a polícia a continuar fazendo a investigação. A polícia descobriu que a menina foi vendida lá para um casal de Israel. Aí não podia fazer a investigação porque não tinha dinheiro para ir para lá. Então morreu ali. Está em Israel, a gente sabe, mas não vai buscar, não pode buscar e pronto. E a mãe desesperada. Eu, de tantas matérias que eu fiz, uma acabou sendo publicada numa revista, uma notinha, uma revista na Inglaterra, numa cidadezinha ao lado de Londres. E lá nessa cidadezinha existia uma televisão chamada Central TV, que tinha um programa tipo Globo Repórter nosso, assim, com um apresentador, um âncora e uma equipe que investigava casos no mundo inteiro. Essa equipe tomou consciência dessa notinha que saiu na revista, fez contato com uma jornalista inglesa que morava em São Paulo, havia 10 anos que ela estava em São Paulo, o nome dela é Moira Ashford. A Moira fez contato com jornalistas de Curitiba, primeiro na Gazeta do Povo, os colegas da Gazeta diziam, não, quem entende de criança desaparecida é a Mara, vamos atrás da Mara lá na Tribuna passar meu telefone. Ela fez contato comigo, perguntando se poderia vir com uma equipe da Inglaterra para tomar ciência do caso, eu disse que sim. 3 dias depois, Augusto, eles estavam na minha sala, com um cinegrafista, com toda a parafernália para começar a investigar o caso. Aí, obviamente, eu apresentei para eles todas as minhas fontes, os delegados da época e tudo mais. Eles se interessaram, foram para Israel, contrataram um advogado lá, aliás, contrataram um investigador, um detetive. O detetive achou a menina, vieram para o Brasil, levaram a mãe reconheceu a filha, trouxeram a mãe de volta, e aí contrataram um super advogado lá em Israel, que assumiu o caso, e eles bancaram essa TV, essa Central TV bancou o caso, o pagamento de tudo, e no júri internacional, os pais biológicos conseguiram reaver a menina e a menina voltou para o Brasil. Então é um caso que eu sinto um orgulho tremendo de ter participado de uma forma
assim, a minha teimosia, a teimosia da mãe, obviamente, né? Todo mérito é da mãe. Mas o fato dela me procurar e eu sempre dar atenção para ela, eu fazer as matérias que ela solicitava, porque depois de um certo tempo no jornalismo, houve o sequestro, tá, 1 mês, 2 meses, até 3 meses as notícias saem. Depois elas caem no esquecimento, porque vem outras mais importantes, mais volumosas, que chamam mais atenção, e aquilo vai caindo lá para o pé de página até que ela cai da página. Estou falando em termos de página porque eu trabalhei em jornal impresso sempre, né? Mas mesma coisa na televisão, em rádio, o pessoal vai deixando e cai no esquecimento. Eu não deixei o caso cair no esquecimento, tanto que ele ficou conhecido no exterior, e por conta disso, então, e daí pela minha assessoria a essa TV inglesa, abri todos os canais para eles e tudo mais, eles se viram na obrigação de dar uma resposta e conseguiram trazer essa menina de volta. Hoje essa menina é mãe de 5 filhos e vive bem, casada e tudo mais. Eu ainda continuo tendo essa contato com elas. Claro que não estou participando da vida delas nem nada, mas continuo tendo contato. Sei que, graças a Deus, estão todas bem. Esse é um caso que me toca muito o coração. E também tem um outro caso de uma outra garotinha que foi sequestrada em Curitiba, numa favela que tinha no Cajuru. Ela saiu com o irmãozinho, ela com 7 anos, o irmão de 5, saíram do barraco para ir no barraco da irmã mais velha, porque a mãe tinha médico, era um domingo à noite, a mãe tinha médico na segunda-feira, mas elas compartilhavam chinelo de dedo, porque elas só tinham um chinelo para sair, elas andavam descalço, mas quando precisava ir para o médico ou coisa assim, daí elas compartilhavam o chinelo. Então a mãe pediu, filha, vá lá na casa da fulana, pega o chinelo e traz para a mãe, que amanhã de manhã a mãe vai no médico. A menina saiu e levou o irmãozinho, porque era noite, estava na favela, e sumiram. Sumiram. Aí começa a busca daqui, busca de lá no outro dia, na segunda-feira. Na terça encontraram o corpo do menino afogado em uma poça d'água. E a menina sumiu, desapareceu. E aí nós começamos também a investigar, procurar. Tinha um policial na época, o do Joel Gever, que dedicou a alma para procurar essa menina, né? E não conseguia, e não achava, e as pistas não davam em nada. Tinha um detetive particular também, que era uma pessoa queridíssima, Florisberto Molina, já é falecido. Nada a ver com o Molina da novela que o pessoal está vendo. Ele era uma pessoa incrível, ele era um mecanógrafo. Para quem não sabe, mecanógrafo era a pessoa que consertava a máquina de escrever. Ele fez um curso de detetive por correspondência e gratuitamente ele investigava casos de crianças desaparecidas. Então, o Gever e o Molina fizemos um trio assim de busca de informações, de investigações atrás dessa menina que chamava Regiane. E não conseguimos nada, nunca chegávamos a um denominador comum, nunca chegávamos a uma pista. Até que apareceu o programa Linha Direta da Rede Globo, aquele primeiro Linha Direta, lá em 1980 e tal, que me parece que a Globo queria promover o Hélio Leite, se não me engano, o apresentador, queria que ele entrasse para a política de Minas Gerais, então fizeram um programa popular para ele apresentar. E daí começaram a angariar histórias do Brasil inteiro para aparecer no Linha Direta. Eu tinha conversas com um colega da Gazeta do Povo que ele tinha amigos influentes lá na Rede Globo do Rio de Janeiro. E através desse colega, ele disse, Mara, você não quer mandar umas histórias aqui do Paraná? Quem sabe alguma escolhida para participar do Linha Direta e tudo mais? Eu falei, tá bom, vou mandar. Fiz uns resumos e mandei o caso da Regiane também. E esse caso foi escolhido. E aí veio uma equipe da Rede Globo do Rio para Curitiba. Eu assessorei essa equipe durante uns 4, 5 meses, quase perdi meu emprego por causa disso, porque eu andei faltando na tribuna e eu não podia contar para a tribuna que eu estava fazendo aquilo, e o pessoal, meu diretor se escuta, o que está acontecendo? Foi um perrengue ali, né? Esse é um perrengue de jornalista. Aí eu tive que dizer, não, eu estou investigando um caso que vai ser bom, blá, blá, blá. Então,
Eu lembro até que o meu chefe disse assim: ainda bem que você não mentiu para mim, me disse que estava doente, por isso que você faltou, que se eu tivesse mentido, eu ia te demitir por justa causa. Eu falei: não, eu não estou doente, eu estou investigando um outro caso. Enfim, esse caso foi ao ar no Linha Direta. Essa menina estava com a mãe adotiva em São Paulo, ela foi levada, ela estava no orfanato e com 7 anos, com o braço quebrado, já estava um pouquinho mais velha, já tinha mais tempo. E foi adotada legalmente lá, já conto como. Ela foi sequestrada por um andarilho. Esse andarilho maltratava e obrigava ela a pedir esmolas. E eles foram a pé ali da favela do Cajuru, né, que é um bairro periférico aqui de Curitiba, até a capital São Paulo. Ela mendigando, dizendo que ele era o pai, ele ameaçando e ela fazendo o que ele mandava. Quando chegaram em São Paulo, o conselho tutelar, alguém do conselho tutelar viu a menina com esse andarilho e abordou. E a menina estava com o bracinho quebrado e levou essa menina para o orfanato. E esse sequestrador, que nunca foi preso, não se sabe até hoje quem foi, começou a insistir de querer a menina de volta. Eu quero a menina de volta, quero a menina de volta. E o pessoal disse: não, só leva a menina com documento, traga a sua documentação, o registro de nascimento dela, a gente libera a menina. Ele cansou e foi embora, a menina ficou no orfanato. E aí ela foi adotada por um casal, adoção legal, por um casal lá do ABC Paulista, e estava convivendo com mais uma irmã, se não me engano, uma moça, uma menina mais velha e tudo mais. Essa menina estava com 14 anos, ela ficou 7 anos desaparecida aqui para os pais. Ela estava com 14 anos quando ela assistiu a Linha Direta e falou para a mãe adotiva: mamãe, estão me procurando. Aquela que aparece lá na TV é minha mãe biológica, aquele é meu pai. E aí a gente achou a Regiane depois de 7 anos, graças à Linha Direta, graças ao trabalho que a gente fez aqui. Eu falo, fico toda arrepiada ainda, emocionada, sabe? Aí, claro que nem tudo nem tudo são flores, Augusto. Essas coisas sempre acarretam outras confusões, porque as duas famílias passaram a disputar a menina. A família de São Paulo era uma família boa, metalúrgico, o pai ganhava relativamente bem, morava em apartamento, casa própria e tudo mais. A Regiane já tinha outro nome lá, ela chamava Caroline, e já estava integrada aquela família, né? Mas a família biológica passou 7 anos sofrendo aqui. E a família morava em favela, era um barraquinho de favela, mudou da favela do Cajuru para a favela da SIC, mas continuava morando em favela, continuava sendo pobre, o pai doente, a mãe com problemas de saúde também, aquela confusão toda, daí começa a disputa e vai para juiz, daí você até pode explicar melhor como que funciona isso, né? Porque é um juiz que vai decidir, vara de família, eu acho, se não me engano, é isso, né? E aí o juiz pede para ela, para a menina: você tem 14 anos, você já sabe, você viveu 7 anos numa casa, viveu 7 na outra, você já pode decidir onde você quer ficar. A menina voltou para Curitiba, foi morar na favela. Ah, e tá aquela história de que o sangue fala mais alto, né? Apesar de tudo que aconteceu, o sangue fala mais alto. Ela também depois casou, o pai faleceu, se não me engano a mãe faleceu também, ela casou, teve filhos e aí não tive mais contato com ela. Mas são duas histórias que me tocam a alma, sabe? Histórias de mães, mais do que o sofrimento dos filhos, o sofrimento destas mães, dessas mulheres guerreiras que lutaram contra tudo e contra todos para reaver seus filhos, sabe? A força da maternidade, a força da mulher. Eram pessoas muito pobres, mas pessoas sem condições financeiras até para pôr o pão dentro de casa para sustentar os filhos. Porque a primeira história que eu contei, a mãe deixou o bebê no berço, com os 2 filhos mais velhos, porque ela tinha que trabalhar. A licença maternidade, 90 dias tinha acabado, e ela saiu para trabalhar e deixou pequenininho o bebê sob os cuidados dos 2 filhos mais velhos. E a menina que sequestrou chegou e disse: eu vim trabalhar de babá, fiquei devendo R$ 10 para sua mãe, ou R$ 5 para sua mãe, trouxe uma nota de 10, você vai trocar essa nota que eu vou deixar 5 para sua mãe, e leva os 5. O menino saiu para trocar a nota e ela levou o bebê do berço, né? Então você vê que a questão da pobreza foi o gatilho desses casos tão tristes. E, ao mesmo tempo, o jornalismo
um jornalismo sério, um jornalismo fiel aos casos, fez com que essas duas ocorrências, esses dois casos fossem solucionados. Esses dois me dão muito orgulho. Eles não estão no meu livro de crônicas, sabe? Não fazem parte porque eles são muito longos. Eu acho que cada um mereceria até um livro independente, individual, sobre cada um deles. Mas é isso, o jornalismo traz essas coisas para nós. Duas coisas que me chamaram muita atenção nesse teu relato, Mara. Primeiro, desse segundo caso, veja o dilema que tem, né, entre uma família em que essa criança ela passa os seus primeiros 7 anos de vida, tem, né, esse sequestro, ela é adotada futuramente, né, para uma outra família, né, que dá carinho, amor, educação, gera um vínculo familiar, ela passa mais a outra metade, outros 7 anos da vida dela, né? Então, sim, outra metade. E de repente daí chega, olha, minha família biológica está me procurando, né? E aí? Daí fica aquele dilema, né? Um sofrimento, Augusto, um sofrimento total, todo mundo sofreu. Todo mundo, os pais biológicos, os pais adotivos, e especialmente ela, né, de ter que decidir entre um e outro. Certamente eles mantiveram um vínculo com aquela família adotiva. Como no caso da menina que estava em Israel, até hoje eu sei que ela tem um vínculo com os pais adotivos de Israel, porque ela também não era uma pessoa de posses, não tinha dinheiro, então os pais de Israel eventualmente mandavam alguma coisa para ela em termos financeiros, para dar uma ajuda e tudo mais. Então, os vínculos acabam ficando, porque é uma história de amor, é uma terrível história de amor, mas é uma história de amor também. E a outra questão que me chamou a atenção é aquilo que a gente... Enfim, que o dito popular, né, que a gente fala, imagina como é o sofrimento de uma mãe que tem um filho desaparecido, né, que ela nunca tem uma resposta. E você, por esse teu relato, que muita gente vai pensar, pô, tá 7 anos desaparecida, a criança tá morta, enfim, foi sequestrada para diversos fins nefastos, né, seja tráfico de órgãos ou questão até relacionada à exploração sexual, enfim, coisas horríveis, né? Mas daí não são histórias que, apesar de toda essa tragédia, tiveram um final feliz das mães, uma 3 anos depois, outra 7 anos depois, puderam recuperar as crianças elas foram adotadas por outra família. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo o caso da mãe do Guilherme, que é um caso aqui muito famoso no Paraná, acho que fica aquela incerteza e aquela esperança também, né? A esperança, Augusto, a esperança não morre, né? Os pais devem ficar até hoje procurando em cada rosto, em cada olhar, imaginando meu filho estaria com essa idade, tinha esse corpo, poderia estar aqui, sabe? É muito triste, é um luto sem corpo, é uma esperança, uma saudade sem resposta. É a situação mais apavorante que tem. Não gostaria de estar no lugar dessas pessoas. E só para complementar, Augusto, até hoje, muitos jovens, de uma faixa etária ali até os 35 anos, voltam de Israel para o Brasil procurando seus pais biológicos. Já fui procurada pelo menos por 3 pessoas, uma moça e 2 rapazes, em busca de seus pais biológicos aqui no Brasil. São residentes em Israel, têm pais adotivos em Israel, mas descobriram que foram levados aqui do Brasil e vêm buscar suas origens. Então é muito, muito interessante e muito triste isso, né? Que até a gente citando essa questão das crianças, né, que nessa mesma época, né, final dos anos 80, início dos anos 90, 2 casos também notórios aqui, foi o caso Evandro, que virou a série do Projeto Humanos e a série da Globoplay, e também do Leandro Bossi. E o Leandro, né, tivemos há poucos anos uma resposta, né, pelo menos um teste de DNA, que a alçada seria do Leandro Bossi, e o Evandro, à época do júri, ficou uma discussão no primeiro júri se aquele cadáver seria dele ou não, enfim. E daí tinham as teses, né, de que realmente houve ali uma espécie de ritual, há quem defenda a tese que era uma questão relacionada ao tráfico de órgãos, há quem
né, defendia a tese que era uma questão dessa também de tráfico de crianças, né, para serem adotados por famílias estrangeiras. Enfim, são tragédias. E nesses casos, você chegou também a ter, Mara, alguma atuação investigativa, como repórter, chegou a trabalhar? Sim, cheguei. Nos dois casos, porque eles estavam meio que ligados. Os dois meninos eram do município de Guaratuba, município do litoral aqui do nosso Paraná, uma cidade muito bonitinha, muito gostosa, por sinal. Os dois garotos eram de lá, os dois sumiram com uma diferença de um mês e pouco um do outro, os dois tinham 7 anos, então a gente sempre acabava conectando o caso Evandro com o caso Leandro, nome parecido, inclusive, e isso deu muita confusão. Até hoje não se sabe o que aconteceu, nem em um caso, nem em outro. Sabe? Eu sinto muitíssimo dizer que a meu ver, sob meu ponto de vista, são investigações mal feitas. Infelizmente, sabe, eram muitas equipes envolvidas, começou a investigação com uma polícia civil, que é como é que se diz? A responsável natural. A responsável Que era o natural. grupo de elite, né? Era o grupo Tigre, né? Exatamente. Era responsável natural pela investigação, porque a polícia militar, até então, pelo que eu sei, ela não investiga. A polícia militar, ela é ostensiva preventiva. Por isso todo mundo anda fardado e tudo mais, com aquelas viaturas chamativas. A polícia civil é a investigativa, aquela responsável pela dona da investigação, né? Aí foi a polícia civil investigar o grupo Tigre, não sei o quê, todo um aparato, etc, etc. E esse grupo Tigre foi acolhido pelo prefeito e fazia refeições na casa do prefeito, com a esposa do prefeito, com os filhos do prefeito, e daí, de repente, surge uma denúncia de que a esposa do prefeito e uma filha do prefeito estavam envolvidas nesse assassinato do menino, que seria um ritual de magia negra, um ritual de sei lá, um ritual macabro e não sei o quê. E a coisa degringolou, ela acabou tomando uma linha única de investigação ali, nem para um lado, nem para o outro. Aí tiraram a equipe da Polícia Civil, porque a Polícia Civil estava hospedada na casa do prefeito, como é que tem que investigar se o suspeito seria uma mulher do prefeito? Aquela confusão toda, tiram, daí colocam uma equipe da Polícia Militar, do Grupo Águia, mudaram o Tigre pela Águia, mas ficou tudo na mesma coisa, sabe? O Grupo Águia, que nem deveria estar investigando, prende esses suspeitos, tortura esses suspeitos, pendura no pau de arara, faz um escarcéu danado, eles confessam, né? A morte do Evandro, e não conseguiram arrancar deles nada sobre Leandro. E depois de muitos anos, depois de julgamento, nós tivemos um julgamento aqui de 33 dias, eu acompanhei esses julgamentos, 33 dias no Fórum de São José dos Pinhais, para depois o júri dizer que poderia não ser o corpo do Evandro, porque tinha uma diferença de 0,9999% no DNA, que o DNA não dava 100%, era 99,009, uma coisa assim, uma diferença mínima, praticamente irrelevante. Por conta disso, depois o júri foi até anulado, ou por causa de que os jurados decidiram contrário à prova dos autos, o júri foi anulado. Depois de 33 dias, um júri desgastante, que enlouqueceu todo mundo, um júri meio esquisito, porque depois de um tempo morreu o promotor, morreu o advogado de defesa, morreu a juíza, um monte de gente que participou do júri acabou morrendo de umas formas meio esquisitas e tal. Então, imagina o que isso cria no imaginário popular, né? Mas eu acho que tudo isso é erro de investigação, de começo de investigação, de fazer a coisa certa, sem estardalhaço, com muita frieza, muita cabeça no lugar, sabe? Muita preocupação com o fato em si e não com a repercussão que esse fato vai dar, sabe? Acho que a polícia se perdeu nesses casos aí e por isso nós estamos sem solução para eles até hoje. Porque as pessoas que foram condenadas, eram sete réus, nesse caso do Evandro, vamos nos limitar ao Evandro, porque do Leandro
não dá nem para falar, né? Eram 7 réus. 2 foram julgadas e condenadas, mas o júri foi anulado. 2 foram absolvidos em um outro julgamento. E 3, em um outro julgamento, foram condenados e cumpriram suas penas. Então, se os 7 réus eram do mesmo caso, eu não consigo entender como que a justiça desmembra em 3 julgamentos e cada um tem uma sentença diferente. Que tipo de justiça é essa? E ninguém fala nada. E, assim, para fazer um comentário até malvado, digamos assim, tudo isso custa muito dinheiro. O que custa um júri de 33 dias para um município de São José dos Pinhais, que é vizinho a Curitiba, que é da região metropolitana, sabe? 3, 4 julgamentos, porque depois as 2 que tiveram o júri anulado foram julgadas de novo. Né? Uma foi condenada e a outra, por causa da idade, já com 70 e tantos anos, daí não Prescrição tinha caído pela metade. Prescrito, exatamente. Tinha me fugido essa palavra, obrigada. Estava prescrito. Então, sabe, são 7 pessoas acusadas de um mesmo crime, um crime absurdo. Né? Porque eu digo, como é que você consegue? Você não consegue juntar 7 pessoas nem para um chá da tarde, juntar 7 amigas para tomar um vinho à noite, que está todo mundo compromissado, tá? Você juntar 7 pessoas para matar uma criança de 7 anos, um ritual de magia negra? Ah, por favor, né? É difícil você engolir uma história dessa. E daí dessas 7 pessoas, são 4 julgamentos com finais totalmente diferentes um do outro. Realmente, eu não sei o que pensar. É um desperdício enorme de dinheiro, de tempo, de uma parafernália monstruosa para fazer um tribunal de júri, né? Uma coisa difícil, envolve a vida de quantas pessoas, jurados e tudo mais. E, de repente, dá nisso. São resultados diferentes para o mesmo caso. Sinceramente, Augusto, eu não consigo entender. Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que existe ali também uma falha muito grande do judiciário em cima disso tudo. Sem dúvida. E Mara, e voltando para o teu livro, ainda estou curioso com a parte 2, Coisas de Repórter. E queria te pedir se tivesse também algum caso aqui, sim, que você acha que é interessante aí também contar, né, relatar para os nossos ouvintes, algo aí que você acha que vale a pena mencionar aqui no nosso episódio, para o nosso ouvinte ficar bem curioso com o teu livro, procurar teu livro. Então, nesse caso de histórias de repórter, a gente fala muito da vida dentro da redação, né? Que é um mundo à parte. Uma redação de jornal, hoje não é mais assim, hoje é tudo online, jornal impresso já não existe mais, aquele cheiro de tinta maravilhoso não existe mais. Enfim, eu estou falando, gente, de jornalismo aí até 2020, 2021, 2022, não, até antes, 2019, 2017, que tinha jornal impresso e tal, que agora é dificílimo você conseguir, né? Então, a vida na redação de jornal era uma, digamos assim, um caso à parte do mundo lá fora, porque ao mesmo tempo que nós tínhamos que correr contra o tempo, tínhamos que saber o que ia acontecer amanhã, porque o jornal sempre saía amanhã, você tinha que estar um dia adiantado na sua vida, né? O jornalista vivia o dia de amanhã, o dia de hoje já era ontem, e é uma confusão tremenda. A gente tinha também nossos momentos de lazer, todo mundo tinha apelido numa redação de jornal, todo mundo tinha seus percalços, tinha que enfrentar guerra de bolinha de papel, enfim, tinha um momento também de diversão, um momento do lanche, que as pessoas se encontravam, do cafezinho, e tinha os colegas que se davam melhor e outros que já não se davam tão bem, uma vida à parte ali. E eu tinha um motorista muito querido, o apelido dele, nunca soube o nome dele, para você ter ideia, o apelido dele era Baiano, porque ele tinha aquele sotaque forte de quem vem da Bahia, e era o motorista da policial. Eles odiavam ser motorista da policial, porque eles tinham que sair comigo. Eu era muito exigente. Eu queria segurança, eficiência, rapidez e rota de fuga. Sempre orientava o motorista. Quando você parar no local de homicídio, que a gente descer, eu vou lá perguntar, eu vou lá fotografar. O fotógrafo vai fotografar, tinha uma equipe, era o motorista, o fotógrafo e o repórter.
rota de fuga, sempre deixa o carro voltado, não deixa o carro preso, porque se der um problema, nem todo mundo gosta de ter um repórter no local onde o pai está assassinado, o irmão foi morto, a tia foi abusada, né? O repórter ali não é uma figura benquista, mas a gente ia, né? Então deixa o carro sempre de frente para a rota de fuga, mas era dificílimo fazer entender que tinha que quando você chegava no carro, o carro tinha 5, 6 carros em volta, você não conseguia mais sair de lá, era um horror. Mas enfim, esse motorista ele realmente tentava ser bem colega da gente e participar das reportagens e tentar atender os nossos pedidos, né? Mas ele tinha muitos filhos e uma condição financeira também não era das melhores. E o lazer da criançada dele, dos filhos dele, da esposa, era um televisor. Então, quando o baiano chegava para trabalhar, que ele estava emburrado, bravo, a gente já sabia. Estragou o televisor do baiano. Era só perguntar, baiano, o que aconteceu? Estragou o televisor. Mas que barbaridade. Mas agora eu mandei arrumar, tal. Às vezes a gente até fazia vaquinha para pagar o conserto do televisor do baiano, porque melhorava o humor dele e daí facilitava a nossa vida também, né? E um dia ele chegou furioso, cuspindo fogo na redação para me avisar que ele já estava a postos no carro e eu fui chamar o fotógrafo. E eu disse, nossa, baiano, mas o que você tem hoje? Que cobra te mordeu? Ele falou, agora foi demais. Com aquele sotaque baiano dele, né? Eu falei, mas demais o quê? Agora o televisor pifou de vez. Agora, eu falei, mas o que aconteceu? Eles agora, quando proseia, não tem feição, quando tem feição, não proseia. E aí a gente teve que cair da risada, porque a TV não proseava nem tinha feição, e o baiano estava furioso, e a gente acabou fazendo uma vaquinha para comprar um televisor novo para ele, porque senão ele não ia nem trabalhar direito nos próximos dias, né? Então essa é uma história de repórter, da nossa vida ali, do cotidiano, que eu gosto muito, que está no livro por causa disso, sabe? Daí tem outras, mas eu acho que eu gostaria que as pessoas comprassem e lessem o livro e depois me contassem se haviam gostado ou não. O livro aqui em Curitiba, ele está na livraria Arte e Letra, na Rua Desembargador Mota, 2011, lá onde eu fiz o lançamento do livro. E ele também está na Amazon, para quem gosta do Kindle, que gosta do livro digital, ele está lá na Amazon, Crônicas de Mara Cornelsen. Acho que todo mundo no Brasil que se interessar aí pode procurar pela Amazon e adquirir o livro. É um livro de 200 páginas, gostoso de ler, baratinho, não é caro. Então, eu convido você aí, amigos do Conversa Criminal, a lerem também Crônicas de Mara Cornelsen. E também visitar meu blog, maracornelsen.com, que tem outras crônicas lá, outras conversas, mas daí já não é tanto de polícia, são crônicas do dia a dia. Mas eventualmente pode aparecer alguma coisa ainda de polícia que a mente, a lembrança traz e a gente acaba escrevendo. Legal, Mário. Eu vou deixar aqui essa indicação na descrição do nosso episódio para você ouvinte, né? Quisemos aí despertar, né, essa sua curiosidade, você ouvinte, para buscar esse livro aí da Mara, que certamente esses 35 anos de jornalismo tem muita história para contar. Mas, Mara, estamos caminhando para o final do nosso programa, mas antes eu queria fazer uma última pergunta, que você falou muito, assim, tua relação com a polícia e tal, mas não posso deixar esse programa passar sem perguntar como era a tua relação com os advogados criminalistas. E qual, na tua visão, a importância, né, dessa relação, se é importante para o advogado ter esse contato também com a imprensa? Qual que é a tua visão como jornalista? E qual o recado você daria também para esse estudante que quer ser um advogado criminalista, ou para esse advogado criminalista que está aí ouvindo a gente, que de repente não tem tanta essa proximidade com a imprensa? Qual era a tua relação e qual recado você daria? Obrigada pela pergunta, Augusto. É muito bom responder isso. Eu sempre tive uma relação muito amistosa, amigável com os advogados e muito respeito. Começa por aí, muito respeito. Quando você respeita, você é respeitado. Então, sempre procurei conversar abertamente, questionar com respeito, com segurança e respeitar a resposta desse advogado, porque ele está ali cumprindo um papel de extrema importância,
de extrema importância, porque ele está ali defendendo alguém, né? Algumas vezes servindo como assistente de acusação, mas está ali defendendo os interesses de alguém que não está podendo se defender. Então, a minha relação com os advogados sempre foi muito boa, eu admiro muito, especialmente advogado que faz júri, né? Que é um trabalho seríssimo e pesadíssimo, requer muito estudo, muita dedicação. Então, eu tenho, assim, um carinho enorme por essa profissão. Lamento não ter estudado direito depois de jornalismo, mas acontece que a vida me projetou, me botou em outros caminhos e eu acabei não realizando esse sonho de também estudar direito, porque é um setor maravilhoso, de uma responsabilidade incrível. E o que eu diria para os advogados e para os estudantes de direito e até de jornalismo é: seja honesto, seja sério, sabe? Não brinque com a sua profissão, que a melhor forma de você tratar do advogado, tratar um jornalista é com seriedade e com honestidade. Essa história de nada declarar, nada, é tão besta isso, sabe? Pare, perca 2 minutos, 3 minutos do seu tempo, olhe para o jornalista e diga: infelizmente, eu não posso adiantar nada sobre isso. Quer seja porque vai atrapalhar o meu trabalho, quer seja porque a vítima ou a pessoa envolvida não quer, ou agora não posso falar porque eu não tenho conhecimento total do caso, mas assim, no momento oportuno, eu darei alguma resposta mais conveniente a vocês. Agradeço o interesse e pronto. Essa história não precisa ter arrogância, que quando as pessoas se tratam com arrogância, elas já criam um clima de animosidade, querendo ou não querendo. O repórter, o jornalista já vai pensar: pô, aquele advogado é um boçal, né? E o advogado vai pensar a mesma coisa do jornalista: esse jornalista é um boçal, quer aparecer em cima do meu caso, quer aparecer em cima da minha história. E às vezes os dois juntos, eles vão construir uma forma educada e boa de chegar a um consenso que muitas vezes pode, inclusive, auxiliar a pessoa que está sendo defendida, né? Auxiliar a vítima do processo todo. Enfim, é o diálogo, mas um diálogo sóbrio, um diálogo inteligente, um diálogo com educação, acima de tudo. Acho que as pessoas precisam se tratar com mais educação, de uma forma geral, né? Não só aí entre advogado e repórter e tudo mais, mas que cabe bem nessa situação. Quer ter um bom relacionamento? Seja educado, olhe nos olhos, fala o que você não pode ou o que você pode. Olha, posso dizer isso sobre esse caso, nada mais, vai me atrapalhar, vai prejudicar, a polícia não quer que eu divulgue, não é o momento oportuno. Acho que essa é a melhor forma de se tratar. Um ótimo conselho, Mara. Mara, eu quero aqui mais uma vez agradecer pela tua presença, foi uma conversa muito agradável. Mais uma vez, né, destaco que vou deixar aqui a indicação do livro, do teu blog, na descrição desse episódio. Recomendo que você, ouvinte, adquira o livro da Mara. Eu tenho aqui o meu exemplar. Fui até a sessão de autógrafos, recebi... Foi muito bom. Fiquei muito honrada, Augusto, com a sua presença, muito feliz. E depois que você lê, depois você me conta se gostou ou não, viu? Eu sou aberta a críticas também. Quem não gostar, pode criticar também. Certamente tem histórias ali muito interessantes, certamente vou gostar, Mara. Muito obrigado. E quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento e te peço aquela gentileza. Se você conhece alguém que possa interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhe esse episódio, pois assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais uma Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.